Entre pausas, conversas para quem precisa respirar antes de continuar. Talvez você tenha dado play nesse áudio sem saber exatamente o porquê, mas de alguma forma o seu inconsciente sabia que você precisava desse tempo, que você precisava parar, nem que fosse por alguns minutos. A gente vive no automático, gente, e viver no automático cansa. Ninguém ensina a gente a perceber quando o nosso corpo tá pedindo mais atenção, tá pedindo mais pausa. É como se fosse mesmo uma dor silenciosa. É difícil nomear isso, né? Porque não é tristeza, mas também não é uma ansiedade constante, também não é uma falta de capacidade de algo que a gente gostaria de fazer e acha que não consegue fazer. Sabe o que é isso? Às vezes, a gente sente a dor de crescer por dentro. A gente cresce, a gente expande, a gente evolui no nosso mental, no nosso psíquico, no nosso espiritual, mas a gente continua vivendo a vida que já ficou pequena, aquela vida que a gente já não se encaixa muito ali. E aí é uma dor que aparece quando a gente olha para a nossa rotina. É como se algo não encaixasse mais, sabe? Isso vem muito assim, ó. Você percebe que você tá tendo sempre as mesmas conversas ou sempre os mesmos hábitos, às vezes até sempre as mesmas pessoas. E toda essa rotina, todos esses momentos, eles já não alimentam mais você como você se alimentava antes. Mas em vez de mudar isso, de sair disso, a gente fica e permanece. E aí vem essa dor de ter crescido por dentro. E mudar, fazer mudanças na nossa vida assusta. A gente aprende a se adaptar tão bem às coisas que a gente esqueceu como que é a gente realmente se escutar. E ninguém fala sobre o quanto a gente precisa também se preparar para esses momentos que a gente vai ter que deixar versões antigas de nós mesmos para trás para começar algo novo. A gente aprende sempre a começar as coisas, mas nunca a gente aprende como encerrar as coisas dentro da gente. Então, nesse momento, para e pensa. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que em você, hoje, está pedindo uma mudança há muito tempo? Pode ser um comportamento, um relacionamento, até uma forma de você se tratar. Pode ser que você esteja cansada de se diminuir para caber em lugares que já não fazem mais sentido. E não tem problema você sentir medo. O problema é quando o medo passa a decidir por você. Porque toda vez que você ignora essa vontade, esse chamado interno, essa necessidade de mudança, tem algo dentro de você que se fecha um pouquinho mais. E você vai cada vez se protegendo mais, tentando sobreviver a essa rotina, a esses hábitos, porque parece que às vezes a mudança também traz culpa, além de medo, e a gente não consegue olhar que dá para expandir, que dá para evoluir, que dá para mudar sem sentir medo, sem sentir culpa. E as pessoas falam, mudar é doloroso, fazer uma mudança é muito doloroso. Isso é uma crença, na verdade. Porque o que dói mesmo não é a gente crescer. O que dói é o momento que a gente fica resistindo a esse crescimento. Tudo isso já está doendo. Enquanto a gente resiste, a gente já está sentindo a dor. A partir do momento que você tem uma atitude, uma ação na sua vida e você começa a mudar a sua rotina, os seus hábitos, a forma que você se vê, que você enxerga o mundo, a dor vai passando. Porque a gente fica tentando sustentar uma identidade que não é nossa. E isso vai fazendo que a gente vá repetindo as escolhas antigas. E dói porque a nossa consciência já está em um outro nível. E quantas vezes a gente pensa, eu preciso de um sinal, eu preciso de um empurrãozinho, sabe? Como se é o externo que tem que te obrigar a mudar. Só que a maioria das mudanças que a gente faz, elas não vão começar no impacto de algo que acontece. Às vezes sim, mas a maioria das mudanças, elas começam no incômodo e não no impacto. É aquele incômodo que fala no seu ouvido, olha, tem algo aqui que já não é mais tão bom para você. Tem algo aqui que não é mais você. Para um pouco, pensa, reflete.
Porque reconhecer algo que já não nos faz bem e pensar em mudar já é um ato da nossa própria coragem. Autoconhecimento é você não se abandonar, é você olhar para você com verdade e entender e saber as coisas que você não quer mais viver, principalmente que você não quer mais viver no modo automático. E é natural que a gente não saiba como agir, tá? Às vezes a gente sabe que a gente tem que mudar algo, que tem que fazer diferente de algo, que tem que mudar um relacionamento, seja lá o que for, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não sabe qual é o primeiro passo que a gente tem que dar. E tá tudo bem, porque essa clareza, ela não vem junto com essa decisão. Essa clareza, ela começa a vir quando a gente começa a se movimentar. É depois do movimento. Porque ninguém se sente totalmente pronto a dar um passo, a evoluir, a melhorar. A gente só decide em um momento que não dá mais. Tem uma frase do Freud, que eu não sei se eu vou falar ela exatamente como ela é, mas ela quer dizer algo assim. Ela diz algo assim, né? Que a pessoa só muda quando a dor da mudança é menor do que a dor de continuar vivendo. Então, quando uma situação tá tão difícil, tá tão dolorosa, a ponto de mudar, doer menos, é quando a pessoa toma coragem para mudar. Mas a gente não precisa esperar a gente tá vivendo o pior para buscar essa mudança. E a partir disso, eu quero que você pense: o que hoje você ainda tolera, mas que tá te custando energia demais? Pensa sobre isso. A energia que tá te custando não precisa ser maior do que o que você aguenta para que você deixe de tolerar. O que você deseja viver hoje, mas você tá adiando por medo, por dúvida, mas tá aí no seu desejo. Desejo, aquilo que a gente deseja para a psicanálise, não é uma fantasia, é uma direção. Pensa mais uma coisa: quem você precisa deixar de ser para se tornar quem você quer ser? Olha, essa eu acho que é a mais difícil que tem, da gente realmente conseguir se libertar. Parar e pensar: quem eu preciso deixar de ser para me tornar quem eu quero ser? Porque é onde a gente vê as nossas falhas, é onde a gente coloca os bloqueios. E esse desbloqueio emocional, ele não vai acontecer em você quando tudo se resolver. Ele acontece quando você para de lutar contra essa verdade, contra esse desejo. Quando você aceita que crescer exige essas despedidas. E que toda despedida abre espaço para alguma coisa nova. Então você não está atrasada, você não perdeu tempo na sua vida, você não se deixou para trás, você só estava em um momento de preparação. Agora que você está pensando melhor e enxergando melhor, eu espero que você comece o movimento e tenha as ações das reflexões que você acabou de fazer. Eu espero que esse áudio seja um convite para você, um convite muito gentil, um convite para você se escolher com coragem, para você se ouvir com mais respeito, para você parar de negociar com aquilo que diminui você e que você possa dar o primeiro passo. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto com você mesma. Talvez o primeiro passo seja dizer não. Talvez seja dizer sim. Talvez seja descansar. Talvez seja agir, começar. Não importa o tamanho do passo, o que importa é a direção que você está indo. Então fica com essa ideia, com esse lembrete. Você não está quebrada, você só está em transição. E transições pedem paciência, presença e verdade. Você não precisa se tornar outra pessoa, você só precisa parar de se afastar de quem você já é e se tornar dona de si mesma. E todos os dias você pode se perguntar: o que hoje seria uma escolha mais alinhada com essa versão que eu quero ser? Porque o sucesso de qualquer coisa que você faça está no seu nível de comprometimento. Então eu espero que a partir de agora você se comprometa todos os dias
com você. Espero que você tenha gostado desse áudio, da nossa reflexão. Me deixa nos comentários se eu devo continuar ou não, se fez sentido por aí. Vamos conversar, vamos trocar ideias juntos. E até o próximo. Um beijo.